boa noite. Estamos ao vivo, 7h37, aqui pela TV Brasil Central, o programa Boa Vida, sempre trazendo temas que servem para o seu dia a dia. Por exemplo, a gente sabe que nossas crianças de algumas décadas para cá, elas estão engordando além da conta. Isso está mudando um panorama mundial. Então, se antes falava-se muito de subnutrição, hoje fala-se de obesidade e como epidemia. Então, está mais do que na hora da gente aprender, nós pais, né? Aprender a lidar com essa questão para poder ajudar os nossos filhos. Porque se a criança é gordinha, eu não sei, vou perguntar para a nossa convidada. Mas eu tenho a impressão que se é uma criança gordinha, a tendência de ser um adulto gordão é muito grande. Hoje nós vamos falar com a psicóloga Cida Pontieri. Boa noite, Cida. Boa noite, Aurélia. Prazer. Boa noite a todos vocês que nos assistem. É um prazer muito grande trazer a Cida aqui. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque esse é um tema que realmente preocupa. Vocês sabem que eu tenho 2 filhos, o Alexandre e o Matheus. O Matheus, que hoje está com quase 11 anos, foi um bebê que nasceu de quase 4 quilos, mamou tudo que tinha direito no peito, muito gostosinho, gordinho, cheio daqueles bracinhos gordinhos que a gente adora. Continuou uma criança não obesa, mas com sobrepeso. Depois, quando, cerca de 1 ano atrás, conversando com o pai dele, a gente resolveu que ele deveria trabalhar a mente dele, por ele mesmo. Foi aí, então, que o Amos, que é o pai do Matheus, lembrou-se da Cida Pontieri, que já é uma antiga conhecida da família. Então, contactamos a Cida e, em alguns meses, Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite. Matheus veio e trouxe o filho dele, que é o Bandit, porque os dois são inseparáveis. Mas o Matheus emagreceu em poucos meses. Quantos meses, Matheus? Uns 3. Em 3 meses ele emagreceu quantos quilos? 4,5. 4,5 quilos. Mas será que o Matheus sofreu? Se a gente olhar para a carinha dele, a gente vai saber que ele não sofreu nem um pouquinho. Mas vamos saber qual é a metodologia que a Cida Pontieri usa, que dá tão certo nas crianças e adolescentes. Eu quero passar esse recado para você, eu quero passar essa bola para você, para que você também seja uma vencedora junto com seus filhos dentro de casa. A segunda parte da entrevista, a gente continua também falando um pouco sobre crianças e adolescentes e um pouco mais também sobre mulheres. Mulheres que são maltratadas, filhos que são maltratados e que vão parar lá no Cevam. Bom, eu quero saber de Darlene Liberato, que é advogada do Cevam, minha amiga querida. Boa noite, Darlene. Eu vou saber da Darlene o seguinte: hoje, qual que é a realidade do Cevam? Porque a gente sabe que, mesmo com a Lei Maria da Penha, que graças a Deus caiu em boa hora, né, no nosso país, mesmo assim mulheres continuam sendo espancadas, crianças continuam sendo maltratadas, todos vítimas da violência doméstica. Qual é a realidade do Cevam hoje? E o que precisa, do que o Cevam precisa e que nós podemos ajudar? Assuntos do programa Boa Vida de hoje. E é claro que eu conto com a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Nesta reta final, não se deixe levar por boatos, mentiras, informações falsas. Vamos dizer não à baixaria. E com verdade e confiança, vamos construir juntos o Brasil da honestidade e do trabalho. Serra, presidente. Um sorriso pode estar presente em diversas formas. Começa na infância, com aquele sorriso janela. O tempo vai passando, mas a importância de um belo sorriso nunca passa. É para isso que o CBI trabalha, para que você possa sorrir livremente por todos os momentos da vida. CBI, Centro Brasileiro de Implanto Odontia, traduzindo sorrisos em bem-estar. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você.
3223 5000. Estamos de volta ao programa Boa Vida hoje. Conversa na primeira entrevista com a psicóloga Cida Pontieri. Ela é especializada em obesidade infantil e em adolescentes também. Então, Cida, eu acho que a gente pode conversar perguntando quais são as principais causas da obesidade nas crianças e adolescentes, já que essa foi uma tendência que veio acontecendo nos últimos anos, não é? Sim, realmente, nos últimos anos, as últimas décadas, o índice de obesidade tem aumentado assustadoramente, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a obesidade é uma doença hoje de saúde pública, um problema de saúde pública, onde ela é multifatorial. Então, tem várias causas para a obesidade, não é uma situação gerando obesidade. Daí, ela complica-se mais. A primeira delas podemos destacar a genética. A pessoa ela nasce com uma predisposição por questões hereditárias. Algumas questões metabólicas, embora isso é muito raro, só para vocês terem uma ideia, em 23 anos de profissão, eu tive um caso de problemas metabólicos. É muito raro acontecer, 5% de todo obeso no mundo. E sobra também as causas comportamentais em termos de hábito, cultural, o hábito familiar, o estilo de vida da criança, sedentarismo. Então, tudo isso vai se aglomerando para se causar essa doença chamada obesidade. E as doenças relacionadas com a obesidade infantil, elas se comportam da mesma forma como nos adultos, não é? Ou seja, a criança obesa, ela tem tendência, ela tem mais riscos de adquirir um diabetes, um colesterol alto, triglicérides. Exato. Não é? Se não desenvolver, se não tem esse risco na infância, mas às vezes isso aumenta na vida adulta, se ela permanecendo dentro da obesidade. Mas não é raro nós encontrarmos crianças hipertensas, e principalmente com um índice alto de colesterol. É verdade que se uma criança engorda, ela aumenta o número de células com gordura e essas células nunca mais vão sair do seu corpo? Olha, desde que a criança nasce, quer dizer, dentro do ventre da mãe, ela já tem influências, se a mãe engorda muito, né? Então, há um aumento no número de tecido adiposo. Então, isso pode acontecer que a criança já nasça com uma predisposição por um aumento nesse número de tecido adiposo. E ao longo da vida, quanto mais ela vai aumentando, porque existe o aumento no volume celular, mas existe, depois que todo o volume celular está aumentado, vai acontecer a hiperplasia, que é um aumento no número celular. Então, mais células adiposas são constituídas pelo organismo, com isso o reservatório vai aumentando. Pois é, mas o que eu estou falando para vocês, que eu estava lendo na internet, se eu estiver errada, você me corrija, por favor, é o seguinte, vamos supor que uma vez adquiridas essas células,